Um pensamento ocorre a Gwendy, inédito em sua implicação adulta, que mais tarde vai virar uma verdade enfadonha. Segredos são um problema, talvez o maior de todos. Pesam na mente e ocupam espaço no mundo. Salve, salve galera navegando na área, eu sou o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje a novela Pequena Caixa de Gwendy, do mestre Stephen King, escrito em coautoria com Richard Chizmar, lançamento da editora Suma de Letras. Bom pessoal, King dispensa apresentações, mas falando um pouco sobre o Richard Chizmar, que muita gente não conhece, não está familiarizado, trata-se de um autor, editor, produtor de contos e antologias, focado principalmente no tema, no gênero horror e ficção científica. Ele é fundador da Cemetery Dance Publications, que é dona do selo Cemetery Dance Magazine, uma revista, galera, muito focada em histórias de horror, traz alguns contos, traz matérias, colunas no geral sempre permeando horror e terror, e com um cenário bem amplo também, trazendo coisas de livros, de filmes, de séries, de quadrinhos. Eu amaria ter uma revista que cobre tudo isso aqui no nosso Brasilzão. O autor produz filmes, roteiros e ensaios, sempre permeando todo esse cenário. A Cemetery Dance Magazine já ganhou diversos prêmios, incluindo o prêmio Bram Stoker, que é a unanimidade da categoria. Suas próprias antologias foram reconhecidas diversas vezes com prêmios super importantes, então trata-se sim de um autor que sabe do que está fazendo. Bom pessoal, a Pequena Caixa de Gwendy, ou Gwendy's Button Box no original, não é um livro em si, trata-se de uma novela pela quantidade de páginas que ela tem, são 168 pagininhas, e tratava-se de uma história original do próprio King que nunca conseguiu dar uma finalização, ele deixou inacabada durante alguns anos, e em contato com o Chizmar, em troca de e-mails, ele acabou compartilhando essa história e juntos eles rumaram para a finalização. King escreveu, mandou um pedaço, o Chizmar reescreveu algumas partes, acrescentou uma parte, devolveu para o King, que fez a mesma coisa, escreveu uma parte, reescreveu algumas outras, devolveu de volta. Esse vai e vem demorou cerca de um mês, que é um tempo bem curto para a produção de uma novela de 168 páginas. Eles acabaram terminando essa história e acabaram amigos, disseram eles. E sim, a história se passa em Castle Rock. Castle Rock é uma cidade mística e mítica do Stephen King e foi palco de diversas histórias sombrias, a exemplo de A Zona Morta, de Cujo, de Trocas Macabras, de A Metade Negra e também da série recente do canal Hulu, Castle Rock. E aqui acompanhamos a história da Gwendy Peterson em 1974, ela tinha até então 12 anos de idade. A Gwendy estava indo rumo ao parque recreativo de Castleville quando foi chamada por um estranho, um homem, e esse cara estava sentado no banco e ele estava vestindo um terno todo preto, camisa branca, chapéu também preto, e ele se apresenta a Gwendy como Richard Ferris. E os mais loucos por King, mais loucos pelas obras do multiverso, já vão pegar as letras RF de Richard Ferris e tentarão transformar em Randall Flagg. E sim, vocês não estão errados, o RF foi sim usado como uma alusão ao Flagg. Em uma entrevista, Richard Chizmar foi confrontado, perguntaram a ele se o Richard Ferris era Randall Flagg e ele com um sorriso no rosto respondeu: talvez. E após um diálogo e algumas explicações, o Ferris acaba se apresentando e entrega a Gwendy uma caixa contendo 8 botões de se apertar, sendo 6 deles numa fileira completamente coloridos, cores diversas,
e 2 deles, um preto, outro vermelho, continha também 2 pequenas alavancas em suas laterais. Uma dessas alavancas liberava sempre um pequeno animalzinho de chocolate, e esse chocolate era meio mágico, vou falar um pouco mais sobre isso. A outra alavanca liberava uma moeda de prata de 1891, cujo valor no mercado de colecionadores girava em torno de $700. O Ferris não diz o porquê da Wendy ser a nova guardiã da caixa, ele dá uma disfarçada, ele muda de assunto, mas a Wendy é. E ele diz a ela que ela deve protegê-la, ela deve cuidar para que ninguém saiba do segredo dela, e ele mesmo fala que os botões da caixa são difíceis de apertar por uma razão, cada um deles faria uma coisa diferente, sendo que o vermelho faria qualquer coisa que ela desejasse no mundo. A Wendy nessa época usava óculos e sofria com sobrepeso, os valentões da escola a chamavam de Goodyear, uma alusão ao dirigível, os seus pais passavam por problemas sérios conjugais, mas a caixa, os chocolates mágicos da caixa começam a agir em favor de algumas coisas da vida da nossa protagonista. Os óculos acabam não sendo mais necessários, ela reverte a miopia, ela acaba abandonando, e pelas práticas da corrida ela acaba emagrecendo, acaba ficando com um corpo bonito, acaba sendo desejada, atraindo olhares dos rapazes da escola, suas notas acabam subindo até o teto também, porque a sua inteligência acabou sofrendo algumas modificações. Os chocolates da caixa são um milagre, a caixa é milagrosa, a caixa é poderosa, mas a Wendy começa a sofrer alguns anseios, alguns pesadelos, uma vontade de apertar alguns botões e ver o que aconteceria com o mundo se ela fizesse isso. E como toda história do King também, pessoal, todos os presentes dos céus, todos os presentes milagrosos voltam para cobrar os seus preços. Bom, pessoal, eu gostei bastante de A Pequena Caixa de Wendy, é uma novela bem bacana, bem curtinha mesmo. O King é um excelente contista, sempre foi. O Richard T. Smart também é famoso por suas antologias. Eu gostei muito da leitura da novela, a narrativa que a gente tem aqui é bem contida, ela é bem rasa, o King não se aprofunda muito, então você que gosta dos backgrounds bem elaborados do autor, das descrições dos personagens, pode esquecer, não é isso que você vai encontrar aqui. Eu trato isso aqui como uma história de consequência, uma história de ação e reação. Os diálogos que a personagem tem, tanto com Ferris quanto os diálogos internos, os seus pensamentos acerca do poder da caixa e da sua responsabilidade como a cuidadora, gera sim um bom enredo, é realmente bem instigante. E eu digo que é uma história de ação, reação e consequências, porque a caixa tem o poder de dizimar populações, tem o poder de aumentar a sua inteligência, de mudar o seu corpo, de mudar tudo que te cerca. E algum artefato que fizesse tudo isso com você, com certeza ele teria alguma consequência, com certeza ele cobraria algum tipo de preço. E mesmo se tratando de uma novela, de alguma coisa que é bem superficial mesmo, muita coisa acontece, muita coisa é desencadeada. E uma crítica que eu faço, que automaticamente se reverte a um elogio, é que é curto. É uma novela, passa rápido. Eu senti que a ideia criativa por trás da história renderia um livro super aprofundado, com mais questões, mais do Ferris, mais sobre reflexões. E ele é tão gostoso de ler que as páginas vão passando e de repente ele acabou. As pessoas que gostam de histórias mais contidas, não gostam daquele lenga-lenga, gostam de história rápida e rasteira, com certeza vão gostar muito da Pequena Caixa de Wendy. Tem uma destreza muito grande aqui na história, eu com certeza queria mais consequências, queria mais sobre os botões, mais sobre as alavancas, queria mais, simplesmente queria mais. Mas como uma novela, como um conto grande no qual ele foi desenvolvido, ele funciona super bem. Agora falando sobre uma crítica mesmo, aquele lá foi mais um elogio do que uma crítica, eu quero falar um pouco sobre a cidade de Castle Rock, e aqui a cidade eu achei que foi muito mal utilizada. Castle Rock é uma cidade mística e mítica do universo do Stephen King, é uma cidade muito sombria em termos de ambientação, e aqui ela foi usada como uma mera localidade, e eu senti que foi usada como um chamariz das pessoas lerem a sinopse e se sentirem atraídas de saber que a história, que a narrativa se passaria lá em Castle Rock. E os defensores mais fervorosos do autor, eu sou um defensor, mas não vou defender dessa vez, dirão: ah, mas somente a cidade de Castle Rock atrairia uma pessoa como Richard Ferris, a caixa de botões. Mas eu não acredito muito nisso não, pode até fazer um sentido, mas não fez pra mim. A cidade, ela sempre foi conhecida por ser palco das histórias mais sombrias, mais assustadoras do King, a Zona Morta, Cujo, Trocas Macabras, a Metade Negra. Ela sempre teve essa ambientação diferenciada e ela não foi usada aqui definitivamente. Mas a cidade, a narrativa foi muito respeitosa com relação a Castle Rock. O próprio T. Smart deu uma entrevista tempo atrás e disse que quando começou a escrever as primeiras cenas e leu a palavra, leu a cidade lá, ele tremeu. Eu imagino que ele tenha realmente tremido,
Porque, como eu disse, algumas das melhores histórias, algumas das histórias mais sombrias do King se passam lá. Em suma, uma novela curta, rápida, rasteira, ligeira, contida. É uma novela que realmente passa rápido. Eu adorei os diálogos da Gwendy com Richard Ferris. Eu gostei do conceito por trás da caixa, por isso eu disse que eu queria mais. Eu sinto o Ferris como um Randall Flagg bem mais ameno, mas ele tem daquele sarcasmo nele, então eu definitivamente acho que foi usado o nome RF por alguma razão. Infelizmente passou muito rápido, galera. Às vezes eu leio alguns contos que eu gostaria que fossem 10 vezes maior, e isso é um super elogio, e a Pequena Caixa de Gwendy se encaixa nesse elogio. Tudo que é bom, a gente sempre torce para durar um pouco mais, não é mesmo? Tem boas notas no Goodreads, cerca de 4 estrelas, e eu considero uma bela novela, um belo conto de entrada para conhecer um pouco mais do autor Stephen King. Eu sei que tem muito da escrita do Tismar aqui também, mas eu vejo uma grande porção da ambientação do King, e eu acho também que é uma novela, um conto muito bom para curar ressacas literárias. Então, se você está no meio de alguma delas, experimente, passa tão rapidinho e é tão gostoso, o conceito é tão gostoso que com certeza vai te ajudar nessa sua jornada de ressaca. A edição da Soma tá bem caprichada, galera, vem em capa dura, a ilustração da capa aqui é do Ben Baldwin e ficou muito bonita, diga-se de passagem. Algumas ilustrações internas por parte do Keith Minion, que já trabalhou com Neil Gaiman, já trabalhou com William Peter Blatty, o pai do Exorcista. É um material de qualidade, vocês puderam observar no começo do vídeo no book trailer que as páginas são estilizadas, tem o título, tem os autores aqui, tudo muito bem feitinho, mas uma crítica que eu faço para a editora é que os preços estão, na meu ver, absurdamente abusivos. O preço do digital está em torno de R$30 e o preço do livro físico em R$50. E R$50 num livro, numa novela de 150 páginas, é no mínimo, para dizer no mínimo, desmotivador para nós brasileiros. Ainda mais quando a gente compara com os livros em capa dura da Dark Side Books, que vem com fita de cetim, com diversas ilustrações, diversos extras. Esse livrinho aqui custar R$50 é realmente bem salgado para o nosso bolso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, a Pequena Caixa de Gwendy. Se você gostou da minha análise, se você gostou da edição desse vídeo aqui, não esqueça de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação, ajudar a espalhar a palavra do Navegando para outros portos. Esse é o meu combustível, esse é o meu pagamento para continuar com tudo isso aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho e não perca o que vem por aí. Eu deixo aquele beijo grande, o abraço apertado de sempre. Nos vemos na semana que vem, no próximo vídeo. Fui!